Dark Souls 3 é a apoteose de histórias interessantes. É sobre encerrar um ciclo que se arrasta há milênios. Já falei de Ludwig o Exilado e Sigurd de Catarina, mas tem uma história que ela tem uma simbologia de tanto sofrimento que você pensa, de fato eles são os vilões, mas eu consigo entender por que eles estão fazendo isso. Imagine que você está em Dark Souls, um mundo onde o fogo teoricamente nunca se apaga de verdade. Ele sempre queima, enfraquece e quase morre. E então, alguém se sacrifica para mantê-lo vivo. E em que pese muitos lutaram para deixar o fogo apagar, sempre chega um inaceso ou um Lorde das Cinzas e faz novamente a chama se acender. Mesmo que o mundo esteja quase apagado, mesmo que a escuridão quase tenha tomado tudo, até esse momento, em Dark Souls 3, alguém sempre reiniciou o ciclo. Talvez não no universo deles, mas esse universo sim, pois Dark Souls fala sobre universos diferentes. Por isso que tem invasores e pessoas que são invadidas. O tempo colapsa, ele colide em linhas temporais distintas. Mas, dessa vez, alguém diz que não. Chega! Eu me recuso a adiar o inevitável. Chega de sofrimento pela primeira chama, pois ela vai novamente apagar. É o que falaremos hoje, de dois irmãos que foram criados para manter o legado de Lord Gwyn e manter a primeira chama acesa, mas viram o legado da Era do Fogo não como uma honra, e sim como uma maldição que não vale a pena. Eles são a maior oposição ao Ludwig. Conseguia ver valor num sacrifício ainda que infrutífero para manter o mundo existindo. E eles, por sua vez, achavam que não valia o sofrimento. Era mais inteligente caminhar rumo à escuridão e ao desconhecido, mesmo que pudesse ser pior ou melhor. Vamos falar dos príncipes gêmeos, Lothric, o mais jovem, e Lórien, o mais velho. Se você gosta do trabalho do canal, já senta o dedo no like e vambora! O reino de Lothric nasceu sob o peso e uma única obsessão: manter a primeira chama acesa. Se você não sabe o que é a primeira chama, depois pode assistir o vídeo que fizemos sobre a história de Dark Souls e o pecado Lord Gwyn, a história de Gwyndolin, Guinevere e outros. Mas um breve resumo. O Senhor da Luz Solar, Gwyn, junto com seus aliados, derrotou os antigos dragões e manteve a primeira chama viva, que dividia o frio e o calor, a noite e o dia, a morte e a vida. Mas a primeira chama começou a apagar. Tal qual a Era dos Dragões que veio antes, parecia que tudo chegaria ao fim. Mas Gwyn se recusou a ver a mudança, quer seja para manter o seu status de Deus e Senhor daquele mundo, quer seja pelo medo da escuridão, da Dark Soul, da alma sombria. Gwyn realmente tinha medo da escuridão. O Miyazaki fez isso de uma forma tão específica que até a batalha contra ele, a música Plim Plim Plom, a música do Gwyn, só usa teclas brancas, não usa sustenidos nem bemóis, as teclas pretas do piano. Tal qual era o medo de Gwyn pela escuridão. Então ele se sacrificou pela primeira chama. Ele entregou a si mesmo e a alma de muitos de seus cavaleiros para reacender a primeira chama e manter a Era do Fogo. E a chama foi reacesa outra e outra e outra e outra vez por incontáveis tempos, até chegarmos a este momento. O rei Oceiros e a rainha sem nome, que muitos especulam que era Guinevere, a Guinevere de Dark Souls 1, se não ela, a filha do Gwyn, uma de suas descendentes, tiveram vários filhos, mas dois foram projetados para serem o sucessor. Lórien, o mais velho, era tudo que um príncipe guerreiro deveria ser. Ele era forte, valente, um cavaleiro implacável, vestido com uma armadura ancestral de latão. A coroa queria seguir o caminho do seu pai. Ele sozinho liderou guerras contra demônios, contra os defensores de Kaf e da escuridão. Matou vários príncipes demônios com suas próprias mãos, tanto que uma de suas espadas ficou eternamente amaldiçoada com a chama do caos, a chama que deu vida aos demônios em Lost Izalith. Mas, apesar de poderoso e guerreiro, ele não tinha a alma capaz de acender a primeira chama. Então, o desejo foi dado ao segundo irmão, que nasceria em breve. Mesmo que ele não tivesse a alma capaz de acender a primeira chama, eles decidiram que ajudariam o seu irmão, Lothric, o amaldiçoado. Lórien poderia não ter a alma capaz de reacender a primeira chama, mas ainda era superior ao quebrado. Seu irmão caçula, Lothric, nasceu literalmente quebrado. Era frágil, encolhido, uma criança enrugada que nunca cresceu, deformado por natureza.
Ele era uma lembrança eterna aos Seiros da falha de sua linhagem. Parecia até que os deuses o haviam amaldiçoado. Seu filho mais velho estava ferido e seu mais novo era imperfeito. Mesmo assim, a família via ele como sua última esperança. Criaram estátuas dele com a espada sagrada em mãos, pronto para marchar até a fornalha e reacender a primeira chama. Prepararam para ele um trono em Firelink Shrine, nos fundos do castelo. Propagandas, milagres, bênçãos, tudo foi preparado para a combustão perfeita para reacender mais uma vez o pecado dos deuses. Mas Lothric não queria. Ele se recusou a fazer isso e dividiu o reino em uma guerra civil. Sim, se você ler as descrições em itens, está tendo uma guerra civil em Lothric quando você chega, na cidade de Lothric. E isso é meio complicado, a cidade tem o mesmo nome do príncipe. Isso é mais comum do que parece na história real, tá, pessoal? Se for professor de história, isso é mais comum do que parece, mas fica um pouco difícil entender em Dark Souls. Como vários itens dizem, para ajudar o seu irmão que estava amaldiçoado, Lórien aceitou carregar parte da maldição. Eles fizeram um ritual de fundir as almas. As duas almas se tornaram uma só, então mesmo que eles habitassem dois corpos, era uma alma só. Não se sabe muito bem se eles fizeram isso para tentar acender a primeira chama ou já como uma forma para se opor a ela. Fato é que Lothric ficou um pouco mais forte, mas Lórien ficou devastado. Ele ficou mudo e perdeu a capacidade de andar. E agora, apenas os dois irmãos juntos poderiam acender a primeira chama. É provável que eles tenham se unido assim para que Oceiros não forçasse Lothric a acender a chama sozinho, porque Lothric não teria como enfrentar Oceiros, que era muito poderoso. Mas Lórien e Lothric juntos, teoricamente, foram mais poderosos do que seu pai, o rei Oceiros. Eles praticamente uniram suas almas para que um não pudesse acender a primeira chama sem o outro. Eram dois irmãos, mas compartilhavam uma única alma, para que teoricamente nenhum deles fosse forçado a acender a primeira chama sozinha. O que teoricamente foi feito com o Aldous, o Devorador de Deuses, que falaremos em outro vídeo. Ele literalmente foi forçado a acender a primeira chama. A guerra civil se instaurou em Lothric. Os que usavam o manto vermelho se mantiveram leais ao rei Oceiros e às tradições de acender a primeira chama. Já os que portavam os mantos azuis se uniriam ao legado de Lothric e Lórien para deixar a Era do Fogo morrer. Literalmente é uma guerra do pai contra os filhos. A FromSoft pode ter feito um paralelo com Gwyn e o Rei Sem Nome e o Gwyndolin, porque o Gwyn brigou com o mais velho e expulsou, mas o mais novo sempre se manteve leal ao pai, mesmo que esse não merecesse. Já em Lothric não, o rei brigou com os dois filhos. O mais novo não queria se sacrificar, e o mais velho respondeu ao chamado e lutou junto com seu irmão. Por isso que tem tantos corpos de cavaleiros vermelhos perto de guerreiros azuis vivos, ou de cavaleiros azuis perto de cavaleiros vermelhos vivos, porque está tendo um combate. Lothric e Lórien trocaram de lado e ficaram leais aos estudiosos do primeiro pecado, que achavam que Lord Gwyn estava errado. Oceiros, por sua vez, manteve-se leal, ainda que maluco, ao legado do Lord Gwyn. Algo que dá a entender é que os irmãos, cientes que não iam conseguir acender a primeira chama, o Oceiros e a família real forçaram eles a dividir a maldição para tentar dar força para o Lothric acender a primeira chama. Dá a entender, de acordo com alguns itens, que este é o ponto que fez eles se recusarem a acender. O Lothric dá a entender que ele se sente mal, porque o irmão mais velho ficou mudo e com as pernas danificadas para que ele, o Lothric, pudesse acender a primeira chama. O que fez ele recusar, aparentemente não foi o estudo das almas do primeiro pecado, que Gwyn estava errado. Não, foi pelo mal que fizeram ao seu irmão mais velho. E que o irmão mais velho, por causa de todo esse fanatismo religioso de Lothric, do reino, ele aceitou de bom grado. Porque, teoricamente, os dois juntos seriam capazes de acender a primeira chama. Um pela força e um pela alma. Mas pelo mal que fizeram a eles, eles se recusaram. Então Oceiros buscou a forma de conseguir um herdeiro digno, levando ele à loucura, aos poucos se tornando literalmente um dragão deformado, na busca de conseguir um filho para poder acender a primeira chama. O Ocelot, que eu devo falar em outro vídeo só sobre o Oceiros, porque esse bebê é muito polêmico. Uma vez que Lothric e Lórien se recusaram a acender a primeira chama, e o Oceiros ficou maluco tentando criar o Ocelot, o seu filho perfeito que não deu certo, o reino estava em uma guerra civil, e foi necessário que a Firekeeper chamasse o nosso personagem.
Um Usher One para fazer o serviço sujo, uma vez que os outros heróis das cinzas, os Lords of Cinders, não aceitaram o serviço. Então resta ao protagonista caçar todos os Lords, matar todos eles e botar a alma deles nos tronos para decidir se ele vai querer acender a primeira chama, vai deixar ela apagar ou vai usurpá-la. Os motivos para os irmãos não quererem acender a primeira chama são plenamente razoáveis. Primeiro, dá a entender no jogo que eles aprenderam com os estudiosos que aprenderam com Áldia. Há vários textos no grande arquivo que ligam aos estudiosos do primeiro pecado, que dizem que Gwyn estava errado, que questionavam o ciclo da Era do Fogo. Reacender a primeira chama, supostamente, como vocês sabem, não resolve nada, só adia o inevitável. E por isso, cada vez precisa de mais e mais Lordes das Cinzas. O mundo ganha mais alguns séculos, talvez milênios, de luz e de muito sofrimento, e mais guerreiros são sendo necessários para reacender a chama. Para a visão do Lothric, que teve seu irmão mudo e ferido para que ele pudesse viver, para acender a chama é uma maldição. Reinos caem, reis enlouquecem, só para manter um ciclo que eles julgam objetivamente um ciclo vicioso de dor infinita. Vendo a maldição que seu irmão foi obrigado a cometer para que ele acendesse a chama e a loucura do seu pai, que virou literalmente um dragão deformado, ele julgou que não valia a pena. Eles literalmente resolveram esperar a chama apagar e tentar impedir qualquer um que tente reacendê-la. Por isso que quando você chega ao trono, ele fala: "Bem-vindo, Inaceso, conquistador de cinzas. Saiba que o manto de Lorde não me interessa em nada. A maldição do reacendimento do fogo, o legado dos Lordes, que tudo se apague. Você já fez o suficiente, agora descanse." E óbvio que eles tentam derrotar o protagonista para impedir que a primeira chama se acenda. E serão derrotados. Mas no final cabe ao jogador decidir. Porque Dark Souls é muito complexo. Eu até vou fazer um vídeo só sobre essa perspectiva. Tem dois grupos de pessoas que defendem a lore de forma arraigada. Os que acreditam que tem que se apagar a Era do Fogo, quer seja simplesmente roubando a primeira chama ou deixando ela apagar, que é o caso do Lothric, do Lórien, do Aldian no segundo jogo, ou se for o caminho do Kef roubando a primeira chama e absorvendo no corpo do Senhor das Cinzas para que ela nunca mais possa acender, e o grupo que tenta manter aquele mundo vivo, mesmo que seja sofrimento. Solari, Ludleth, Sigurd, todos de alguma forma tentam manter aquele mundo vivo, de uma forma de esperança, mesmo que esteja em decadência. E é por isso que, teoricamente, Dark Souls não tem um final bom. Porque nós sabemos que reacender a primeira chama sempre vai causar sofrimento, como é o que é o mundo real, né? A vida é sofrimento. Mas o jogo nunca nos mostra como de fato será o mundo quando a chama apagar. Se ela será melhor ou se ela será pior. Todos os jogos seguem a linha se você manter a chama acesa. Inclusive tem uma teoria de que a chama acende novamente, mesmo que você não acenda ela. Mas nesse ponto é mais uma teoria mesmo, porque o jogo dá a entender que a chama nunca foi de fato apagada, sempre alguém se sacrifica. Cada jogo é uma continuação do jogo anterior na linha que você acendeu a primeira chama. Se você apagou, não teve o próximo jogo. Seria outra história, como se fosse ramificação de multiverso. Quando você chega no final do Dark Souls 1 e decide acender a primeira chama, segue o caminho para a história de Dark Souls 2. Se você deixar apagar, segue para outro caminho que não é a história que a gente está seguindo. Mas o que você faria? O que você acha mais interessante? Acha que vale a pena prorrogar o inevitável? O que é praticamente o que nós fazemos nesse mundo. O sol, daqui a milhares e milhares de anos, vai apagar e nós não podemos fazer nada sobre isso. Nós só sobrevivemos. Ou tentar uma coisa diferente que pode ser ou não melhor. Essa é a dúvida. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente e vire membro. Obrigado e até a próxima. Aqui é o Arauto.